Já iremos iniciar a live aí, pessoal. Vamos aguardar o pessoal entrar mais um pouco aí e já vamos estar iniciando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos, pessoal, entrando, se acomodando em seus lugares, suas cadeiras, seus sofás. Vamos lá, pessoal. Vamos aguardando aí o pessoal entrar. Em relação àquele ao cálculo que eu tinha perguntado lá, do valor, né? Mais ou menos assim, ó. A gente fala assim, mais ou menos uns 30%. Se uma pessoa vai ser registrada com 2.000, ela custa mais ou menos aí, em média, 30%. Aí depende se a empresa dá benefício ou não, né? Então, em média, mais ou menos assim, uns 30% a mais do salário, né? Então, hoje. Vou dar um alô pro Alex aí, o nosso cliente VIP. Toda a live está com a gente aí. Alex, obrigado. Tudo bem, Alex? Vou aguardar mais um pouquinho o pessoal entrando aí. Liberamos agora o Instagram do Paulo para público. O pessoal que tiver com dificuldade de entrar no Instagram do Paulo, a gente liberou, está público agora. Então vamos entrando aí, pessoal. É o bebê, é o vai sei colocar onde. Como que tá a gente? Bom, mais 2 minutinhos. 7h04 agora. Mais um minutinho. A gente vai estar iniciando aí, pessoal, mais um minutinho só. Dá uns 5 minutos de tolerância aí para o pessoal se adentrar na live. O pessoal está se habituando aí também a questão que cada live a gente está fazendo no Instagram. E deixar para vocês aí, a próxima live vai ser no Instagram Gestão 360. A gente vai estar postando nas nossas redes sociais, o Instagram nosso, e possivelmente também no canal do YouTube Gestão 360. Então a próxima live a gente está evoluindo, tentando melhorar cada vez mais para vocês, trazendo temas novos. Na live de dezembro a gente vai ter um convidado que vai estar vindo aqui falar com a gente, que a gente vai deixar surprise para vocês. Vamos aguardar aí, mas vai ter um convidado, tá? Então a gente já vai estar iniciando daqui 30 segundos. Já temos uma data, né, doutor Paulo? No próximo dia 10 de dezembro. Anota na agenda aí, pessoal. 10 de dezembro, às 7 horas, vamos estar fazendo uma nova live com um tema novo para vocês. Cada dia tentando melhorar para vocês aí o conhecimento de você, empresário, de você que quer abrir uma empresa, de você que quer começar o seu negócio. E vamos abrir a palavra para o nosso amigo Leon, que vai estar falando hoje para vocês aqui um pouco mais sobre finanças, deixando claro para vocês, ó, não saiam da live, que nós vamos falar no final da live hoje também sobre o tema que está bombando em todas as redes sociais, em todos os jornais, que é a PEC do 6 por 1, 4 por 3, que é a chamada entre o grupo do empresário a PEC da desgraça. Todo mundo está falando que é a PEC da desgraça. Então,
no meio empresarial, todo mundo está falando da PEC da desgaste, nós vamos estar falando sobre o impacto financeiro dessa PEC que está dentro da sua empresa. Vamos lá, Leão, passa a palavra. Paulo, quer? Vamos lá então, pessoal. Boa noite, sou o Paulo Brita, RO Pony Contabilidade. Nós estamos hoje iniciando a nossa terceira live e o nosso intuito hoje é trazer um pouquinho mais de informação para você que está com aquela dor de crescimento e não sabe o que fazer, não sabe como buscar, que informação buscar, qual o caminho que você vai seguir. Então hoje a gente vai dar um pouquinho desse norte para você e para que você tenha, né, uma possibilidade de ter talvez uma consultoria, né, pessoas ao seu lado para que você consiga então trilhar um caminho aí de sucesso dentro da sua empresa. Tá? Eu sou o Paulo, o Dr. Paulo agora vai se apresentar também. Sou Paulo Monteiro, especialista em Direito do Trabalho, da área empresarial, por isso que nós vamos estar falando um pouquinho da PEC. E o Leon aqui, que é o nosso mestre em finanças aqui na área de gestão empresarial, vai estar iniciando a palestra para vocês. E como sempre, toda palestra que a gente faz nas lives, a gente abre para debate, a gente debate aqui, abre para perguntas de vocês, vocês estão muito tímidos. Nas duas primeiras lives não teve pergunta, eu quero pergunta hoje. Vamos perguntar. Vamos perguntar, Alex, você está em toda a live aí, manda uma pergunta para nós aí, Alex, tá bom? Pessoal, Leon, à disposição de vocês, vamos iniciar oficialmente a live agora. Vamos lá, pessoal. Então, boa noite, empresário, empreendedor, que esteja nos acompanhando aqui no Instagram do Paulo Brita. É um prazer enorme ter você aqui acompanhando a gente, telespectador, espectador. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem recorrente dentro das empresas, que é as finanças, certo? A gente vem trazer algumas coisas aqui que são, para alguns pode ser que seja muito óbvio, mas sempre há um ditado que o óbvio precisa ser dito. Não só pelo fato de saber fazer, mas de fato ter atitude para que seja feito, tá? Então nós temos outros dois especialistas aqui, cada um dentro da sua área, para complementar isso que a gente vai trazer hoje, tá? Primeiramente, quando a gente fala de finanças, um dos principais temas que mais eu tenho recebido dentro desses 15 anos ali de experiência, o que mais bate é fluxo de caixa, tá? Então, para você, o Paulo até fala na sua cabeça, porque é algo recorrente, né? O fluxo de caixa e o orçamento. É o coração das finanças da empresa, da sua empresa, né? Então, para isso, o Leon vai dar uma aulinha para nós. E quando a gente fala de fluxo de caixa, pessoal, primeiramente eu preciso entender o que é um fluxo de caixa, né? Às vezes a gente sabe, a gente tem um conceito daquilo que é, ou às vezes um conceito mais abstrato no dia a dia que você trata isso dentro da sua empresa, mas o que é de fato um fluxo de caixa, né? E o fluxo de caixa, ele, de uma certa forma, sendo bem traduzido isso para o dia a dia, pense no fluxo, realmente, entrada e saída do dinheiro que está aí dentro da sua empresa, certo? Digamos que você ter uma somatória no final do que entra de dinheiro na sua empresa e o que sai de dinheiro da sua empresa. Isso é muito importante porque se você está percebendo que está saindo mais dinheiro do que entrando, é óbvio que lá no final do mês, a hora que você fizer uma conta multiplicação ou adição menos subtração, você vai ter ali um percalço, né? Você vai ter ali um saldo negativo, tá? Então, o fluxo de caixa hoje, por que é tão importante nas empresas e por que é tão difícil fazer esse acompanhamento? Porque quando você pega uma empresa simples, certo? Uma empresa que começa a vender um certo tipo de produto, ela começa a receber, ela vende o produto, esse dinheiro entra dentro do caixa. Quando é um volume muito baixo, né, pessoal? É óbvio que é mais fácil você acompanhar, você está vendo que está entrando e você está vendo que está saindo, está pagando uma conta de um custo fixo, enfim. Mas quando a sua empresa começa a atingir volumes de vendas, e tanto de ativos como passivo, venda de produtos e pagamento de contas recorrentes, é nítido que o empresário começa a se perder ali, né? E nesse momento que ele começa a se perder é onde começam os primeiros problemas de ele identificar qual que é o real saldo dele. O fluxo de caixa hoje é o coração
de decisão da sua empresa, se você vai comprar algo ou se você está projetando isso dentro de um orçamento, se você vai ter dinheiro para pagar daqui 30, 60, 90 dias. Né? Por isso, complementando um pouco, Leon, o ideal é que você tenha um orçamento projetado, um fluxo de caixa projetado. Isso vai impactar as suas tomadas de decisões para que você saiba e possa investir esses recursos, né, dentro da sua empresa ou na sua vida particular, né, como proprietário da empresa, enfim, com as suas retiradas. Então é extremamente importante. E nós aqui na Evocone, a gente, quando nós pegamos empresas nesses clientes nossos, ou clientes de fora que vêm para nós, nós observamos sempre que essas empresas menores, elas não têm um sistema de alimentação. É tudo muito planilha. Não é que o Excel em si, a planilha não funcione, né? Mas o sistema é uma informação mais garantida. Você está ali alimentando um sistema todo dia, com entrada e saída, pagamento de fornecedor, pagamento, enfim, né? Isso possibilita que você não perca essa informação, ela não se perde no tempo. Então ela é de extrema relevância que você tenha um sistema que faça uma boa gestão financeira. E aí a gente tem sistema de N valores, né, para poder estar auxiliando isso aí. Mas é de extrema importância que você tenha um sistema dentro da sua empresa, porque isso vai auxiliar você a montar uma projeção e você vai ter essa informação ali, de lá de quando você começou, 3 meses após, como que está, 6 meses após, como que está, e assim vai. Seguindo a projeção, se tudo correr bem, né, a ideia é ter lucro no final. Né? Quando a gente fala ter lucro, não é ter dinheiro em caixa, mas ter lucro é possibilitar que você tenha dinheiro em caixa. Por quê? Porque você vai indicar que você está controlando os seus gastos. Ter lucro é indicar que você está controlando os seus gastos. Seus gastos estão dentro do orçamento. Não estoura o orçamento, sobra dinheiro em caixa. E isso não foge, isso é linkado, é junto, não foge. Tá? Então, e andam junto. Tá? Então, esse é o ideal dentro da sua empresa. Seu fluxo de caixa depende do orçamento que você pratica dentro da sua empresa. Pessoal, estou no celular aqui porque tem um monte de gente que não está conseguindo acessar a live e me pediram o link para enviando para o pessoal. Estou prestando atenção na palavra dos meus amigos aqui, mas é que o pessoal está pedindo aqui para mim o link, eu estou enviando para o pessoal aqui para ter mais gente aí, para ter conhecimento junto conosco aí. Show de bola. Passando a palavra novamente aqui agora, Leon, para continuar a apresentação. Pessoal, então vocês perceberam que o fluxo de caixa ele é essencial dentro das empresas. Então, assim, você vai abrir um negócio, um dos principais pontos que você tem que ter abertamente isso e, de uma certa forma, acompanhar isso, seja diariamente, seja por algum relatório, seja um sistema, que o Brita falou aqui pra gente, acompanhe, porque se você não acompanhar no detalhe o que entra e o que sai da sua empresa, possivelmente, pela minha experiência, pela experiência de todos aqui, você vai ter problemas, certo? Quando a gente fala faturamento versus lucro, tá? Muita gente hoje confunde faturar bastante em lucro e não necessariamente uma coisa está correlacionada com outra, tá? É muito importante definir então o faturamento como tudo aquilo que você vende, é uma receita, certo? Se você tem lá, se você tem esse óculos e você tem 10 dele e você vender 10 por 10 reais, você terá 100 reais, esse é o faturamento. Não necessariamente os 100 reais que você vendeu de óculos será os 100 reais de lucro, certo? Ah, Léo, mas isso é muito óbvio. Novamente, o óbvio precisa ser dito. É importante a gente deixar claro isso, porque às vezes a gente tem, já assim, na minha experiência, eu já tive empresários que talvez confundiam. Nossa, eu vendi muito bem hoje e eu vou ter um lucro legal. E ocorre que o empresário ele se confunde a tal ponto que ele acha que ele vai ter esse dinheiro em caixa. E ele não vai ter esse dinheiro em caixa. Exatamente. Ele confunde. Nossa, ele entrou para mim. Isso quando, desculpa a parte, pessoal, mas isso quando não acontece é o seguinte: eu, como consultor trabalhista, já tive vários problemas com clientes. O Leon pode me passar esse feedback, isso acontece com os clientes dele, de misturar
ganho pessoal com PJ, PF com PJ. Pega o dinheiro no cartão corporativo da empresa e gasta pagando a escola do filho. Esses exemplos. Isso depois, né, se a gente tiver um tempinho, eu até posso dar uma pincelada aí por cima para dar uma indicação para você que está assistindo para nós a importância da separação, pessoa física, pessoa jurídica. Tá? Vamos lá, e essa questão do faturamento é importante porque, igual os exemplos que o pessoal citou aqui, muitas vezes aquele dinheiro que está no caixa, o empresário olha para aquele montante e fala, nossa, isso aqui eu posso gastar. Mas você fala assim, não, isso acontece? Gente, é mais comum do que vocês imaginam. Talvez até um de vocês que esteja assistindo, talvez já se pegou nessa situação. Já se identificou. Já se identificou. De olhar um valor lá, poxa, eu estou com 100 pau aqui na minha conta, esse dinheiro aqui eu posso ir lá e gastar. E isso vai muito da mentalidade do empresário e até mesmo da mentalidade do financeiro de uma empresa, identificar isso como aquela calma. Poxa, estou com 100 mil, estou com 1 milhão em caixa, eu tenho que ter a noção exata de qual que é a minha margem de contribuição disso, certo? E qual que é a minha margem de lucro disso. Então o lucro vai ser nada mais, nada menos do que o quê? Vai tirar todas as deduções de custo do produto. Então se esse óculos eu estou vendendo por R$10, eu paguei R$5 nele, ele já não vai me dar R$10 de lucro, é pelo menos 5. Fora as outras deduções de impostos, de despesas administrativas, trabalhistas, que isso a galera hoje, o empresário, pessoal, grande parte não coloca na conta. Ele acha que o lucro dele é simplesmente o valor que ele vendeu menos o custo do produto. Certo? Em uma montagem de uma precificação, para quem tem uma empresa de pequeno ou médio porte, normalmente o empresário, ele não tem essa noção. Tá? Ele não tem impressionante, tá? Ele não tem essa noção. E a gente fala por experiência, porque quando você vai montar a precificação de um óculos desse, você pega todos os custos iniciais lá, que você teve para adquirir o óculos, mas é só isso? Não. E aí o cara joga a margem de lucro em cima só disso. Só disso. E aí onde está o erro? Aí você começa a vender e fala, o que está acontecendo que eu estou vendendo e não está cobrindo minhas despesas? E às vezes tem um volume bom de vendas, né? O cara Sim, consegue... a empresa tem um excelente volume de venda, consegue vender no mercado, olhando a concorrência com um preço razoável, mas o meu preço é mais baixo do que todos os concorrentes. Sim. Tem coisa errada aí. A sua montagem da precificação precisa ser revisada. Isso a gente fala com propriedade. Por quê? Não é só observar o mercado do seu concorrente, é observar internamente como você está montando a sua precificação e depois olhar o seu concorrente. E aí é onde você vai ajustar a sua margem de lucro. Tá? Esse é o segredo, gente. O Paulo trouxe esse modelo de forma de aprendizado, tá? Para entendimento de vocês também, ou até mesmo para formar um pouco mais uma opinião mais concisa com relação a isso. Eu já tive 2 clientes onde mudou da água para o vinho, quando a gente fala de margem, de lucro mesmo, a questão da precificação. E hoje, quando a gente inicia um trabalho e a gente identifica esse déficit de lucro dentro de um produto, e a gente às vezes fala assim, cara, você precisa subir esse óculos de 10 para 12. Exato. Vocês sabem qual que é a primeira impressão do empresário? É medo. Ele fala, cara, se eu aumentar de 10 para 12, a minha demanda de compra vai reduzir. E eu provo para vocês que não reduz, certo? Não reduz por quê? Se você tem um certo volume de venda de um produto e você sobe, óbvio, se você sai de 12 para 15 para 16, óbvio que você vai sentir o mercado, vai analisar a concorrência, se tiver margem para isso, para competir com esse preço, perfeito, tá ok, tá dentro das regras de mercado. Porém, se você sai de 10 para 12, você praticamente o consumidor não sente nada. E eu trago exemplos verdadeiros onde a gente fez esse ajuste de preço, o cliente não tinha ideia do que era precificação, tá? A empresa não sabia nem como precificar o produto. E a hora que a gente fez, colocou todos os custos, é exatamente esse exemplo que a gente deu anteriormente, de o cara só olhar o que ele pagou no produto e esquecer de todas as outras despesas administrativas, internas e indiretas, certo? Quando nós fizemos o ajuste de preço, e ele foi muito restritivo para isso, falou, não, eu não vou fazer porque eu vou perder cliente, minha receita vai diminuir, o meu lucro vai diminuir, a gente simplesmente calmou, fez as contas, identificou que realmente era prejuízo, mas ao ajustar, eu falei assim,
né, na condução da conversa. Cara, confia no processo para que a gente acompanhe isso. Foi realizado, nós fizemos o ajuste de preço e, pelo contrário, ao invés da venda diminuir, a venda aumentou. Aí você fala assim, cara, mas como assim? Você subiu o preço e a venda aumentou. Quando a gente fez o ajuste de preço, a gente também melhorou um pouco a matéria-prima e a qualidade, porque ia dar margem para isso. Você começou a entregar um produto com uma qualidade melhor, num preço onde a margem e o lucro começou a existir. Então isso fez com que a gente agregasse valor no produto e ao mesmo tempo entregasse o lucro que aquele empresário precisava naquele momento. E um principal ponto para que isso não aconteça ou isso aconteça chama-se medo. Hoje o empresário, quando trata-se de reajustar produto ou então olhar um pouco a matéria-prima para que ele tenha um valor agregado no mercado, o medo impede ele de tomar essas decisões. Então é por isso que nós três aqui, nós lidamos diariamente com empresários que costumam ter um receio de tomar uma decisão, mas a gente tem certeza, a gente já tem know-how, já tem trilha, já tem carreira em cima disso, que se não fizer, a empresa sucumbe. De uma certa forma, vai tudo pro buraco. Esse medo nada mais é do que a simples falta de conhecimento de como se fazer. Exatamente. Outra, Paulo, outra situação que eu sempre falo para os meus clientes. O empresário hoje, que ele quer ser empresário sem correr risco, vai trabalhar CLT. Vai ser CLT, vai ser funcionário de alguém. Porque a partir do momento que você se tornou empresário, você saiu da tua casa para ir para a tua empresa trabalhar, você está correndo risco. É guerra. É guerra. Você vive na guerra. Vai ter momentos que você vai ter que escolher o certo do errado. Vai ter momentos que você vai ter que tomar decisões que não são as mais corretas naquele momento, que posteriormente, quando você tiver com uma situação financeira melhor, você possivelmente vai corrigir. Entendeu? Vai ter inúmeras situações. Vai ter os cortes de gasto, que é uma situação que a gente escuta falar muito, né? Que é coisa simples. Eu vou dar um playzinho bem rápido aqui no trabalho que eu fiz numa empresa. Eu sou advogado, não sou gestor financeiro, mas o gestor falou, me ajuda porque eu vou vender minha empresa e eu preciso deixar ela equalizada para poder vender. E foi coisas básicas. É igual o Leão já falou 2 vezes aqui. É falar o corriqueiro, é falar o básico. O básico, muitas vezes, às vezes o empresário não faz o básico. O que a gente fez? Todo fornecedor dele, seja de alimento para o funcionário, seja de peças para matéria-prima de forma geral, a gente fez cotações. Isso aí, em 3 meses, a gente conseguiu reduzir 40% dos custos da empresa. E esses 40% voltou em dinheiro para o bolso, equalizou, estabilizou as contas. Uma empresa que estava sendo avaliada em R$1,5 milhão, a gente conseguiu vender ela por 3. Por quê? Porque equalizou as contas, estabilizou, conseguiu fazer uma venda melhor. Então, detalhezinhos que o empresário no dia a dia não consegue ter. Porque ele está na cabeça dele ali, que ele tem que pagar o 13º do funcionário agora em novembro, a primeira parcela, que ele tem que pagar a segunda parcela em dezembro, que ele muitas vezes tem que dar férias coletivas, porque o ramo dele de atividade no final do ano do trabalho. E não é que essas informações e essas visões que nós estamos passando que vai fazer você empresário a não se preocupar exatamente com isso. Claro. É uma preocupação, sim, claro. Mas existem caminhos para que você tome que te tragam uma certa tranquilidade. Minimiza os impactos. Ou minimiza os impactos, né? Que permita que você projete e consiga seguir aquela projeção ali. Por isso que eu estou batendo muito forte em cima de projeções, né? Porque é a projeção que vai mostrar para você que você está seguindo o caminho correto. Perfeito. E não tem como não ser, até porque o coração de uma empresa hoje é a parte financeira, né? E isso nunca vai mudar. Isso é importante, assim, a gente fala, mas o coração da empresa é as finanças. Não tem outra. Se a gente olhar aqui, todo mundo busca hoje um empresário, ele abre uma empresa, às vezes é um cara que sai da CLT para empreender, o que ele está buscando? Ele está buscando dinheiro, não tem, não, porque eu quero fazer isso, aquilo, ok.
todos os meios, a gente busca melhorar os meios, mas o fim de toda empresa é dar lucro. Esse é o... mas eu estou pensando em fazer uma coisa de gestão mais focada para as pessoas. Beleza, mas para que você quer isso? Para ter lucro. Mas eu quero fazer um orçamento para ter lucro. Porque eu quero fazer um planejamento trabalhista. Certo? Para quê? Para reduzir custo, para ter lucro. Se eu não estou tendo essas despesas, isso entra tudo como lucro depois. Né? Então, as finanças, elas são realmente extremamente importantes. Eu vou citar um exemplo aqui, gente. Esses dias eu fiz uma reunião com um prospect de cliente, onde ele é um cara extremamente criativo, comercial, mas para análise financeira, zero. Tá? Então, o cara é um empreendedor nato, o cara... Só para vocês terem uma ideia, ele falou isso para mim: olha, eu já fali 10 empresas. 10. E você fala assim: caraca, 10 empresas. Você fala: pô, olha o tanto de conhecimento que esse cara tem, né? Na questão. Ele é um cara que não desiste, que ele vai, tentou, não deu certo, abriu, tentou, não deu certo. Então ele é um empreendedor. Só que quando foi questionada a questão de finanças, cara, qual que é o seu conhecimento financeiro acerca dos seus negócios? Não é, ele respondeu dessa forma, tá? Não é nem eu que cuido. Tá, mas o senhor tem algum conhecimento? O senhor faz alguma análise? Pega algum relatório para poder analisar? Não faço ideia. Então, assim, ficou claro que um dos pivôs para que ele possa ter falido, sucumbido 10 empresas, foi não ter acesso a uma leitura financeira. Se o cara não tem não tem paciência para isso, cara, então você está fadado a uma hora ou outra a sua empresa falir. Então, essa questão de visibilidade dos números, seja por relatório, no sistema, igual o Paulo Brita falou, você vai ter consequências extremamente negativas. Isso não é uma coisa que a gente fala simplesmente por conta do tema ser esse. A gente fala porque é algo extremamente delicado e sensível. As finanças das empresas são extremamente sensíveis. A gente tem empresa que sofre com sazonalidade, sorvete, por exemplo. No inverno não vende. E o que a empresa faz para isso? Ela se prepara para isso? Qual que é a estratégia que ela utiliza para minimizar isso? Então a gente bate muito nisso porque o coração da empresa é realmente as finanças. Se você não souber e não tiver um básico disso, você irá ter problemas, tá? Agora eu quero que você faça uma pergunta para mim. Fala. Me pergunta o que eu tenho a ver com isso, como advogado empresarial trabalhista. Pessoal, e o que o Paulo Monteiro tem a ver com isso? Agora eu vou dar uma aulinha básica para vocês. Se uma empresa ela tem 100 funcionários e ela tem 15% de ação trabalhista, quanto que impacta no financeiro dessa empresa? Então, 100 funcionários, 15 entram com ação trabalhista anualmente. É uma média? Não, estou fazendo um exercício, um exemplo. Se ela tem 15, se ela passa no ano seguinte a ter 30, são 30% dos funcionários que saem da ocupação trabalhista. Qual é o impacto financeiro que traz isso? E qual é a redução de custos que você vai ter em fazer uma consultoria trabalhista, um PPT, que é o Plano Preventivo Trabalhista? É você reduzir esse número de ações trabalhistas e reduzir o impacto financeiro da tua empresa de 30% a mais de custo de ação trabalhista. Lembrando que as ações trabalhistas hoje, em média, em média, elas geram condenação de 3 a 15 mil, sem acidente de trabalho. Se houver acidente de trabalho, ela passa de 15 a 100 mil reais de condenação. Então, tudo isso como a gente está tratando do assunto aqui, que é finanças, tudo isso impacta. Uma contabilidade mal feita impacta porque você vai estar pagando imposto de forma errada. Uma assessoria trabalhista mal feita impacta porque você não vai não vai seguir a convenção de forma correta, não vai ter os parâmetros legais para seguir, ou a falta de uma assessoria trabalhista vai impactar na sua empresa. E mais um pouquinho, daqui um pouquinho a gente vai estar falando aí sobre a nova PEC que está assustando todos os empresários. Eu vou estar passando para vocês o que vai impactar na empresa esse aspecto, que é algo muito novo. A gente até estava conversando antes aqui da live,
que é um tema que, se for aprovado, a gente vai fazer uma live só sobre a PEC, mas hoje é só uma pinceladinha, uma cerejinha do bolo ali no final, para vocês se acalmarem um pouco. A intenção é acalmar os empresários e a população de uma forma geral, porque assim, o empregado está achando que é uma maravilha, ele vai trabalhar um dia menos, vai trabalhar 8 horas a menos na semana, que vai passar de 44 para 36 e vai continuar ganhando o mesmo salário. Segura essa cereja aí, hein? Mas não é bem assim, não. Pessoal, só para a gente recapitular, falamos então sobre fluxo de caixa, certo? Que é o volume entre entradas e saídas de dinheiro ali dentro do seu financeiro, e falamos sobre o faturamento e o lucro, certo? Tá claro isso para todos, certo? A diferença entre o faturamento, sobre o valor que você Pessoal, vende. perguntas no chat. Queremos perguntas no chat. E agora a gente vai entrar agora um pouco mais no aprofundamento, tá? Então sempre lembre-se, vai calcular o faturamento, vai calcular lucro, não se esqueça, não é só o preço de custo do produto. Coloque embutido também todos os custos complementares. Beleza? Beleza. Vamos embora. Só complementando isso aí, qual é a base que você tem, Leon, hoje, em percentuais, para poder formar o seu preço de custo um pouco mais assertivo em relação ao produto? É o DRE contábil. Perfeito. É esse cara que vai falar para você quais são os percentuais sobre o faturamento que você vai ter que começar a olhar e falar, esse percentual eu vou ter que colocar na minha precificação. Sim. Esse percentual de gasto com administrativo, esse percentual com gasto de compra de matéria-prima, se eu vou fazer rateio de energia elétrica, se eu vou fazer rateio de aluguel, tudo isso sobre o seu faturamento são percentuais que você tem que ter, que o demonstrativo de resultado vai trazer para você montar uma precificação mais assertiva. E processos trabalhistas não entram. É despesa 100%. Gasto que vai te quebrar. Show. Paulo, só para deixar claro, explica para o pessoal o que é rateio. Vamos lá então. Porque a galera fala assim, mas rateio, o que é um rateio, né? Vou dar um exemplo bem simples, para que todo mundo possa ou tente entender. Nós estamos aqui em uma sala agora, mas a empresa é formada de setores. Perfeito. Então, cada setor, ele tem uma quantidade de pessoas, ele tem uma quantidade de máquinas ou equipamentos e tem o consumo geral ali. Como você faz um rateio disso? Não é fácil. Tá? Então, assim, bem simples mesmo, para você ter pelo menos o início disso. São quantos setores que uma empresa tem? Vamos usar um exemplo, 5 setores. Pega o total da fatura e divide por 5 setores. Você já fez o rateio por setor. Bem simples assim, tá? Então você já fez o rateio por setor. Esse setor administrativo, esse rateio vai entrar na despesa administrativa, no setor administrativo, no demonstrativo. Se é de fábrica, então esse valor ele vai entrar lá no rateio, na despesa de custo. Então, você fazendo essas divisões e alocando corretamente, você vai saber qual o percentual de gasto do setor ele é mensurável em cima do faturamento. Tá? Então, bem simplesinho para você tentar. Então, você pode fazer isso com ar, com o custo de água, aluguel, mesma coisa, e outras situações se ocorrerem dentro da sua empresa. É importante isso do rateio, porque esse rateio pode oscilar. Por exemplo, digamos que você comprou 4 desses aqui, certo? Então o custo dele, vamos supor que seja R$1, vai ser 25 centavos, certo? Você está dividindo por 4. Mas vamos supor que você comprou 5, ele já não vai ser mais 25 centavos, ele cai para 20 centavos, certo? Exato. Então o rateio é isso, o volume de venda dividido pelo total de despesas que você tem. Isso quer dizer o quê?
que vão ter empresas que podem escalonar a venda, certo? Por quê? Quanto mais ela vende, mais ela consegue ratear, entende? A gente vê muito isso acontecer em indústria, né, pessoal? Geralmente indústrias elas focam na venda porque esse escalonamento de volume de produtos, enfim, vai fazer com que o preço seja cada vez menor. Então, para quem é da indústria, certo, está nos acompanhando, sabe mais ou menos o que a gente está abordando aqui. Por exemplo, vai vender como fato, o cara vende 10 carretas, 20 carretas. Por quê? A indústria não para, a indústria está naquela máquina de força, de workforce, para poder vender o produto. E quanto mais ele conseguir vender, menor é aquele custo. E óbvio, se ele tem um custo menor, o lucro dele sobe. E o exemplo básico disso aí é você pegar umas vendas numa mercearia e uma venda do mesmo produto para uma mercearia, para uma venda para uma grande rede, por exemplo, como o Fato. Eu que trabalhei na área de frangos, o que acontece? Você pega o frango hoje, tá, eu nem sei quanto é o valor do frango, mas está R$5 de frango hoje, vamos supor. Você vai vender para a mercearia a R$4,30 e para o mufato a R$4,80. Aliás, ao contrário, para o mufato a R$4,30 e para a mercearia a R$4,80. Por quê? Porque a indústria vai ganhar no volume. Entendeu? Quanto mais volume aquela empresa adquirir, menor o preço que ela vai pagar. Ó, pessoal, o Arthur, oi, Arthur, seja bem-vindo, hein? Valeu, obrigado por estar aqui na live, Arthur. Ele fez uma pergunta aqui, pessoal, ele falou assim: doutores, tem um percentual que vocês indicariam como algo saudável para uma empresa, sabendo que isso varia de nicho, tipo de negócio, etc? Arthur, excelente pergunta, tá? Paulo, quer fazer as apresentações da pergunta? Vamos lá. Eu imagino que seria em relação ao lucro, né? A margem de lucro, né? Seria a margem de lucro, Arthur? Eu acho que seria isso aí. Vamos lá. Entende-se hoje que qualquer empresa que tenha pelo menos 25% de margem de lucro é muito bom. 5 a 30, né? Seria Acima disso, aí a gente já está falando de uma empresa fora da curva, uma gestão extremamente cirúrgica e segue ali, ela segue o orçamento, ela segue fluxo de caixa, ela segue estratégia de venda perfeitinho. Claro que a gente sabe que não é tudo tão perfeito, mas essa empresa que tem acima de 30% de margem de lucro, cara, está diferente. Ela já está num outro patamar de gestão. De gestão de estratégia, de gestão de números, financeiros. Eu acho que seria isso aí. Então, 30%, cara, é ótimo. É um número não é excelente, é ótimo. Acima disso, aí a gente já começa. Isso varia muito também do ramo de atividade. Tem alguns ramos de atividade, Arthur, que uma margem de lucro de 20% a 25% já é uma margem de lucro excelente. Para outros ramos, isso vai variar muito na questão do aspecto empresarial. Se é uma indústria, por exemplo, uma indústria que tenha 20% de lucro, ela está excelente. É absurdo. Ela é o patamar que eles estavam falando de uma empresa normal, uma outra empresa com 30%. Uma empresa de prestação de serviço já tem que ser de 50%. A empresa de prestação de serviço, para ela sobreviver, ela tem que ter uma margem mínima de 40%. Mínima. Para ela sobreviver. Porque o custo dela se torna muito alto. Diferente da indústria, que ela produz em escala gigantesca. Então a margem de lucro dela se torna um pouco menor, porém o lucro final acaba sendo maior. Então assim vai variar muito do ramo de atividade. Alimentos mesmo, geralmente a margem de lucro do alimento ela não é tão alta, porém o lucro final é alto, porque o consumo é alto. Então vai girar muito em torno, a parte da margem de lucro vai ser baseada no produto e o consumo que esse produto é relacionado, né? Então, só para a gente resumir aqui, né? Arthur, respondendo a sua mais uma pergunta aqui. A margem de lucro varia para produtos e serviços. É isso aí, Giovana. A sua pergunta é basicamente isso que eu estava comentando. Ela vai variar de acordo com o produto e o serviço praticado. A margem geral de lucro que você pode ter, que vai te dar uma razoabilidade de forma geral, falando no aspecto geral, os 30% é top. Só que vai variar muito em relação ao produto que você está falando. Ao ramo de atividade. O Arthur mandou aqui, ó.
essa margem de 30% descontando o ganho do dono, e aí seria o prolabore, que você esteja se referindo, né? Ou uma parte desses 30% seria depois usado para pagar o dono. Aqui, Arthur, só para responder bem rapidamente, é após o prolabore, tá? Porque essa questão de você direcionar para o dono, isso já está incluído, já está embutido dentro desses custos, entendeu? Quando a gente fala de lucro líquido, é pagando tudo. Pagou tudo, tem que sobrar esse. É o lucro da empresa, é o que nós falamos lá no começo. Separa pessoa física, pessoa jurídica. O lucro, entre aspas, do dono, pessoa física, é o prolabore que ele vai retirar todo mês. O lucro da empresa é o resultado final que a empresa vai ter naquele mês. É a última linha. É a última Deixa eu linha. dar só uma complementaria nesse A ponto. Patrícia perguntou aqui, mais uma aqui, gente. Obrigado pelas perguntas, pessoal. A live fica mais dinâmica. Se tiver mais pergunta, pode mandar que a Pode gente mandar. A responde. gente para a live aqui para responder para vocês. Mas o Paulo vai complementar e já te responde a sua, Paty. Obrigado pela pergunta. Vamos lá então, Giovana, né? Giovana, Arthur, Patrícia. É interessante essa pergunta porque assim, numa empresa do regime simples, tá? Quando você, vamos imaginar um demonstrativo aqui, né? Faturamento, imposto, despesas. Né? No caso, eu vou usar como exemplo a empresa do Arthur, que é uma empresa de prestação de serviços. Prestação de serviço, isso. Muito se faz hoje assim. O Arthur faturou R$100 mil nesse mês. Tá? Então teve uma taxa de imposto ali, vamos colocar 10 mil de simples, tem 90 mil para começar a deduzir os gastos. A contabilidade ela pode entender uma retirada sua da sua conta PJ para a sua conta física como um gasto. Isso você vai ter que informar para a sua contabilidade por que foi feita essa retirada, além do prolabore que você recebe. Paulão, tem duas perguntas excelentes aqui para você, Paulão. Que essa aqui é a área do Paulo aqui, o Sérgio, meu amigo. Sérgio, obrigado por estar nos prestigiando aí na nossa live. E antes a pergunta da Patrícia. A Patrícia pergunta aqui, expliquem a diferença entre margem de lucro e margem de contribuição. Tá? E a pergunta do Paulo, essa é a tua área fiscal. Pode detalhar o benefício fiscal para abatimento de imposto de renda sobre o custo do capital de terceiro? São temas um pouco mais profundos aí, né? Uhum. Vamos lá, primeiro da Patrícia. Margem de lucro, diferença entre margem de lucro e margem de contribuição, Paulo. Margem de lucro, aí a gente bom, tem que ver regime, né? Mas assim, pessoal, a margem de contribuição ela é bem simples, que é o quê? É o valor que você vendeu, certo? Do seu produto, digamos assim, R$10, certo? Receita, vendi 10, R$100, menos o custo do valor que você vendeu. Então, isso a margem de contribuição ela é a primeira linha quando você vai tirando os custos operacionais, os custos da receita, certo? Então, você vendeu 100 e pagou 50 centavos, R$5 em cada um, quer dizer que vezes 10, você vai ter R$50. É simples. R$100, que foi o valor de receita que você vendeu, menos os R$50, que foi o custo do valor que você adquiriu. Essa é a margem de contribuição. É a receita menos o custo do valor do produto vendido, tá? Já a margem de lucro, quer complementar? Não, pode continuar. A margem de lucro já é as últimas linhas quando você começa a deduzir todas as outras despesas. O que hoje a galera, e é isso que a gente falou durante toda a nossa, os 45 minutos da nossa live hoje, que a margem de lucro ela começa a deduzir as outras despesas, certo? Despesas administrativas, despesas de mão de obra, prolabore, que a gente chama até de EBITDA, né? Antes dos impostos e enfim. A margem de contribuição, ela é calculada numa empresa de regime simples ou presumido. Simples ou... Simples nacional não. Não é Simples nacional não. Ela é calculada, margem de contribuição, em empresa de regime normal, a gente fala normal, ou presumido. Lucro real ou presumido. Na empresa simples não tem isso. O imposto é calculado ali sobre o faturamento. Certo. Tá? Então, empresa simples nacional não tem margem de contribuição.
Somente a Empresa margem de lucro real e presumido tem margem de contribuição. Quando a gente está Que aí você falando... tira vendas, menos impostos, menos despesas. Aí sim você, menos a parte trabalhista, e aí você tem a margem de contribuição, que aí você vai calcular imposto de renda e contribuição social. Paulo, Gente. agora vamos tentar explicar um pouquinho aqui. Apesar de ser bem técnica a pergunta do Sérgio, a gente vai tentar exemplificar aqui, Sérgio, porque aqui entre nós, aqui, nenhum dos nós três somos tributaristas, tá? A gente vai tentar responder a sua pergunta baseado nos nossos conhecimentos técnicos aqui. Então vamos lá. Podem detalhar o benefício fiscal para abatimento de imposto de renda sobre o custo de capital de terceiro. Bom, primeiro de tudo, Sérgio, você tem que observar a legislação. O que a legislação fala, o que você pode deduzir, tá? E o que você não pode deduzir em relação a capital de terceiro. Para mim, essa pergunta ela não ficou assim, talvez de um modo tão claro para a gente poder explicar melhor. Tá? Se você puder fazer uma pergunta de uma forma mais direta, porque o Paulo é o nosso membro da contabilidade aqui, ele poderá te explicar de forma mais específica. Acho que a gente acabou não entendendo diretamente como é que foi a sua pergunta. Mas vamos lá. Quando a gente fala de capital de terceiro dentro da empresa, aí eu estou entendendo que seria o quê? Financiamentos de banco ou, na pior das hipóteses, você pegou dinheiro... O Sérgio é um gerente de banco, então pode ser que seja dentro dessa linha aí. Eu imagino que sim. Esses valores entram na empresa como empréstimos, né? A empresa financiou, emprestou, enfim. De qualquer forma, então, esses valores não incidem no demonstrativo para ter cálculo de benefício de imposto de renda. Tá? Ele vai lá para o balanço da empresa, aí é outra situação. Tá? Mas ele não entra no demonstrativo de resultado como base de cálculo. Tá? É como se você colocasse dinheiro em caixa, bem dizer, enfim, né? Só para tentar explicar no popular, Sérgio, se não ficar esclarecido, pode reformular a pergunta e colocar para nós aqui. Pelo que eu entendi... Se você não está entendendo a nossa resposta, também... posteriormente pesquisar um pouquinho mais sobre a sua pergunta exatamente, Claro. Porque a gente tem um entendimento. E é uma pergunta bem colocada. De uma outra visão, tem um outro entendimento. Só um detalhe, Patrícia, ficou claro? Diferença de margem, contribuição e lucro? Se ficou claro, manda um joinha. Manda um joinha, acena para nós aí. E só para finalizar essa parte, seria o que então, Paulo? Pegar um financiamento, um consórcio e jogar isso para dentro do caixa da empresa, porém não vai funcionar. Esse crédito de terceiro não vai enquadrar na questão do imposto de renda da empresa, é isso? Exatamente. Então, pelo que a gente entendeu da tua pergunta, Sérgio, seria isso aí. É um reforço de caixa, né? Financiamento, independente de onde você pegou o dinheiro. Se é de uma factory, se é de um terceiro que colocou um dinheiro dentro da sua empresa, né? Se você captou isso, enfim, da forma que seja, colocou dentro da empresa lá. A contabilidade vai ter que ser informada como foi feita essa captação do dinheiro. E isso é fluxo de caixa, tá? E aí, enfim, aí você é condição de pagamento, é capital de giro, e não... E essa é uma pergunta, né, do nosso amigo que fez, Sérgio, ela é bem complexa, né? Precisa de um entendimento assim, bem aprofundado. Ele colocou aqui, seja o custo do capital de terceiros, ou seja, o custo de financiamentos e empréstimos, pode ser um benefício fiscal para empresas, pois reduz o custo médio do capital empregado em um projeto? Pode ser que sim. É difícil a gente falar assim no e não é, porque você não sabe em que situação que a empresa vem, né? Enfim, você tem que começar a analisar o comportamento da empresa, como que ela vem. Esse dinheiro foi pego para investir em que parte da empresa, né? Então tem N situações para olhar. Responder assim, pode. Né? Então, mas tem pontos a se olhar primeiro para depois sim.
É uma análise muito técnica para a gente responder diretamente, especificando. Normalmente quando você faz aportes, né, pega dinheiro de banco, de instituições financeiras, qualquer que seja, é mais para captar o giro mesmo, né? Captar o giro, ou às vezes o cara pega um empréstimo com um juro menor para pagar um empréstimo com um juro maior, né? Isso, pela minha experiência, eu vejo muito isso acontecer. No sentido às vezes o cara tem uma dívida e está pagando um juro lá 2, 3%, ele pega um capital de 1% para quitar esse a gente fala de maior fluxo de caixa, né? Não é resultado. Mas, Sérgio, uma pergunta bem específica, tá? Mas parabéns aí pela complexidade. Se você não entendeu, ou se você não ficou assim, se não é a resposta que você espera, a gente pode aqui pesquisar o tema e te mandar depois. Não, o Sérgio é meu amigo pessoal. Sérgio, Então, se ainda não ficar esclarecido, me manda no zap, nós vamos estudar e vamos te responder melhor. O contador, gente, é assim, ó, pegou dinheiro de banco, pegou dinheiro de factoring, pegou dinheiro de uma empresa de fomento, enfim. É capital de giro. É diferente de você comprar um bem financiando e trazer para dentro da empresa. Certo. Isso é um capital de terceiro dentro da empresa. Tá? Então, como você vai usar esse capital de terceiro? Basicamente para pagar a conta. Né? Basicamente, você pode usar para investir. Bom, E assim, a pergunta do Sérgio ela vai muito mais direcionada para uma área tributária, no sentido de análise, né? Aí você tem muitos pontos para ver dentro de uma empresa e aí sim, poder te dar um parecer mais técnico, né? Mais claro para quem está assistindo, assim, né? Com maior clareza na cabeça de um contador, a gente sempre fala assim, pegou capital de terceiro, banco, trouxe para dentro da empresa, é capital de giro, é fluxo de caixa, não é resultado. Isso não está contemplado em resultado. Isso é só para você pagar a conta. Os juros que você vai pagar desse financiamento, aí ele entra lá no resultado como despesa. Demonstrativo como despesa. Né? Porque despesas bancárias, despesas de financiamento, tarifa, IOF, essas coisas aí, e beleza, aí sim, né? Se você pegou dinheiro de um banco... Até porque se você pegou esse dinheiro dentro do seu DRE, você vai... É um ativo que entra, mas também é um passivo. Você vai ter que pagar esse dinheiro. Exato. Por isso que ele é balanço. Sim. Né? Então ali tem a entrada do dinheiro, e o dever no passivo ali. Dever o empréstimo para um banco. Exatamente. Então ele não é resultado. Ele é só um meio de você, assim, se livrar talvez de uma conta tão pesada. Às vezes às vezes a empresa está em dificuldade financeira, precisa daquele aporte para regularizar alguma questão tributária que está em débito. E é comum isso, e às vezes assim, pode até surgir uma demanda extremamente grande de produção, você não tem o capital necessário para produzir, comprar matéria-prima, e você recorre a essas situações. Ou ampliação de estrutura. Você recorre a isso, resolve o problema ali na hora, paga o juro que você se propôs a pagar ali, né? E tudo bem, e funciona, e aí depois você recebe aquilo ali, e tudo aquilo ali que você vai ter juros, vai ter tarifa, tá, mas tudo isso aí, a hora que eu vender e receber, vai cobrir. Tudo bem. Acontece e é normal acontecer. Tá? O que não pode ser tão recorrente, porque isso não tem uma estratégia. E para a estratégia, temos aqui o Leon, que vai montar uma estratégia para você, para que você... E aí seria muito importante, assim, é uma pergunta muito bem formulada, porque exige que a gente faça uma análise mais detalhada, certo? Para entender esse custo do capital de terceiros e ver como que isso vai incidir até mesmo dentro questões tributárias, né? Quanto custa o capital do terceiro na minha empresa? Não é simplesmente você fazer uma regra de 3 ali, pegar o capital, o que você trouxe de dinheiro e dividir pelo seu faturamento. Você vai ter o valor lá. Há um percentual. Você tem esse percentual, né? Beleza. Mas não é só isso. Sim. Tá? Mas acho que a pergunta principal é se haveria incidência ou não sobre o imposto de renda. Eu entendo que não. Porque você não está trazendo como renda para a tua empresa. Aquilo ali não é uma renda, aquilo ali é um capital de giro. É um capital de giro que ele vai ser pago.
Eu entendo, pelo que eu entendi da pergunta, é isso aí. Eu entendo, assim, não sou tributarista, não tenho especialidade em direito tributário, porém eu acredito que quando você for fazer teu balanço, isso aí vai entrar como passivo e não como ativo, e possivelmente você não vai haver incidência de imposto de renda sobre isso. Na cabeça nossa de contador, né, a gente fica olhando alguns passos e por aí vai, né? Agora, capital de terceiro é um capital de giro. Sérgio, espero que a gente tenha esclarecido a sua dúvida, mas como a gente já comentou, não é nossa especialidade de direito tributário, mas a gente tem uma noção, e dentro do que a gente tem de noção é o que a gente conseguiu te responder. Vamos tocar para frente, que eu ainda preciso falar da PEC. Ô, Sérgio, manda o joinha aí pra gente, tá bom? Pessoal, vamos... E obrigado pelo convite. Obrigado, Sérgio. Obrigado por estar acompanhando nós da live desde o início aí, meu amigo. E obrigado pela pergunta. Pessoal, eu vou passar bem rapidamente aqui então, tá? A gente ficou ali entretido nas perguntas. Para a gente é sensacional isso, esse debate é gostoso. Exato. Essa interação com produtivo, vocês. clareia a mente. Faz sentido. E hoje a live bateu recorde. Muito obrigado, pessoal. 500 pessoas, gente, bateu o recorde. Não é exagero, mas hoje foi a melhor live em números. Agradecemos aí todo mundo que está assistindo a live desde o começo, quem assistiu, conseguiu assistir um pedaço, todo mundo que está com a gente aí. Vamos lá, Leão, correr com pessoal, vou correr bem rapidamente aqui, tá? Então a gente falou então sobre fluxo de caixa, a gente falou sobre faturamento, a diferença para lucro, pergunta da Patrícia, margem de contribuição versus o lucro. E agora a gente entra assim, né? Como que a gente começa a projetar isso e eu começar a organizar todas essas informações financeiras dentro de casa, tá? Primeiramente eu preciso de um orçamento, que é o que o Paulo Brito aqui deixou bem claro, tá? O que é o orçamento? Você vai projetar, e eu sempre falo isso dentro das empresas, que é o quê? Para eu projetar o futuro, no presente eu preciso olhar o passado, certo? Eu vejo muitas empresas hoje que talvez elas não tenham documentação nem acompanhamento do passado e elas querem projetar o futuro. Isso é muito perigoso quando você não tem a numeração ou você não tem os dados da sua empresa, sejam eles dados, sejam em planilha, seja um sistema, seja em qualquer acompanhamento que seja. É muito difícil a gente prever o futuro se a gente não ter essas informações lá atrás. E geralmente algumas empresas não têm, e a gente tem que fazer um orçamento disso, né? Então, o que fica bem claro é o seguinte: se vocês têm essas informações lá de trás, vocês vão conseguir sim fazer um orçamento mais assertivo, mais cirúrgico, no sentido do que você projeta entregar lá. O que é importante nisso? Se você começa a colocar um objetivo de mês a mês, fica muito mais fácil para você internamente movimentar toda a sua energia dentro da empresa para atingir aquilo. Se você não tem nenhum objetivo, qualquer caminho serve. Isso é ditado universal. E além disso, além do orçamento anual, você pode dividir ele em trimestres, certo? Poxa, eu sei que eu tenho um orçamento para o ano de 2025 inteiro, porque eu olhei o comportamento das minhas vendas, do meu comportamento da minha empresa do ano de 2024 e eu consigo projetar para 2025. É legal isso que o Leão está falando, eu vou só complementar um pouquinho. Eu desenvolvi, junto ao que a gente chama de DRE, demonstrativo de resultado, exercício, algumas métricas para que você tenha um pouco dessa visão que você está passando, Leão. Perfeito. Como assim? Eu consigo mostrar para você no DRE o seu ticket médio projetado. Explica para o pessoal o que é ticket médio. Isso eu vou deixar para você me procurar. Vamos lá. Só o que eu consigo mostrar para vocês. Assim, se a sua venda ali tá fiscal, através de nota, e o seu resultado estão falando com que, se o seu resultado é negativo, quanto eu precisaria vender para cobrir esse resultado negativo e torná-lo positivo? Eu consigo te falar isso no DRE. Só em vendas, não em despesas. Se você rever as suas despesas, aí legal. Tá? Dá para projetar isso. Fica legal no demonstrativo de resultado. Tá? Isso eu consigo fazer. Eu consigo falar para você todas as linhas ali, o que representa sobre o seu faturamento de vendas. Tá? Como a maioria das empresas que a gente atua aqui no meio hoje, a maioria é simples nacional, então é um negócio mais rápido de fazer, tá? O que precisa-se para fazer uma montagem de uma visão dessa?
seu relatório fiscal, seu DRE fiscal e as suas contas gerenciais. O que você faz dentro da sua empresa, que você não manda para o seu contador, ou que você manda e ele não considera. E aí entra tudo mesmo. As suas retiradas, como que a gente está entendendo isso, os seus gastos estão aumentando ou subindo. Em uma DRE projetada, eu consigo mostrar isso para você. E aí você tem que preciso aumentar minhas vendas para cobrir minhas despesas. Perfeito. Para que eu não tenha prejuízo. Lembrando, uma empresa não funciona 3, 4, 5 anos só no prejuízo. A receita está olhando em você. Já ela vai mandar uma cartinha ou um e-mail. Tá? Isso vai acontecer, tá? Novamente, por isso que é muito importante eu ter um orçamento onde você consiga, você tenha a possibilidade de visualizar isso e prever como vai ser lá na frente. Pessoal, precificação estratégica, encontrando o ponto ideal. O que tem que ficar claro para vocês quando vocês vão precificar um produto, até mesmo olhar a parte financeira do negócio, é muito simples até, certo? Custo fixo, acho que todo mundo sabe, né, o que é um custo fixo. É aquele custo recorrente, que gira e sempre em torno do mesmo valor. Então é um custo que não muda. Matéria-prima, compra de matéria-prima. Esse é um custo fixo, é o mais claro para todos aí, beleza? Aluguel, seja uma conta de água, por exemplo, aqui no escritório, a conta de água não está vinculada ao produto para aumentar e diminuir de uma forma muito grande o trabalho que é uma despesa fixa, mas é uma despesa. É uma despesa fixa. E os custos variáveis, né? Que aí esses custos estão atrelados diretamente à venda do produto, ou seja um produto, seja um serviço que você propicia para o seu cliente. E esse custo variável foi o que a gente citou do exemplo do óculos, quando a gente fez o cálculo da margem de contribuição, certo? Se você está comprando, às vezes você vai negociar com o seu fornecedor 10 óculos, ele fala o seguinte: eu te faço R$5 cada óculos, mas se você me comprar 20, eu te faço a R$4. Quer dizer que a sua despesa variável, ela oscilou, ela teve uma redução. Pelo quê? Pelo volume que você comprou. Isso a gente vê, novamente falando, em indústrias que têm essa competitividade de mercado de reduzir o máximo do preço de custo variável para que ele tenha uma competitividade para vender mais barato, certo? Então o custo variável ele vai entrar muito dentro dessa questão do produto, de como faz, a quantidade de volume que você tem ali dentro da sua empresa, tá? E percepção de valor, muita gente não fala nisso, né? Uma coisa é você ir lá, vamos colocar aqui como exemplo, você ir até o camelódromo e comprar um óculos da Oakley, por exemplo, certo? Um Juliette da Oakley. Lá você vai pagar X valor, certo? Digamos que pague R$50 um óculos da Oakley lá. A percepção de valor, existe uma marca embutida naquilo, mas o local onde ela está sendo vendido meio que dita o preço daquele produto. E provavelmente não é original. Possivelmente quase 100% não é original. A qualidade é inferior também. Se você for numa loja da Oakley no shopping, esse mesmo produto ele vai sair de R$50 para 500. R$2.000. É uma média. Então, o que mudou ali? A percepção de valor muito focada no produto em si, mas também no posicionamento da marca. Isso é um tema bastante divulgado, difundido dentro das empresas, mas isso entra ali dentro da precificação estratégica. Então, às vezes você quer vender um produto com um valor agregado maior, mas será que você está posicionado em um lugar onde você vai conseguir agregar esse valor? Será que se eu pegar um óculos e for vender lá no camelódromo, eu vou conseguir vender ele a R$10? E se eu for para o shopping, eu consigo vender ele a 10? A percepção de valor, ela altera o valor do produto. Um momento, pessoal. Acabou o alarme. Então, bem rapidamente em cima disso, só para vocês terem uma ideia de percepção de valor no produto, vai sim fazer com que você tenha um orçamento mais galgado a entregar ou não, tá? E gestão de custos, eliminando desperdícios. Aqui a gente pode abordar de várias formas, tá? Quando a gente fala de eliminar custos, quando a gente entra em custos administrativos, custos de passivo trabalhista, enfim,
Isso depende de empresa para empresa, mas toda empresa tem oportunidade para não apenas eliminar, mas reduzir esses custos. Basta que você tenha uma ferramenta onde você acompanhe isso para que você vá fazendo esses ajustes mês a mês, tá? E acesso de capital. Pessoal, eu vou parar um pouco aqui, tá? Senão a gente não quer passar essas informações de uma forma corrida, né? corrida e nem faz sentido, tá? Para vocês entenderem. A gente não quer forçar o entendimento em um curto espaço de tempo. A gente vai finalizar mas antes a gente vai falar da cerejinha no bolo. O Paulo vai tocar aqui a cerejinha no bolo com vocês, tá? Beleza? Vamos estar falando um pouquinho sobre a PEC. Pessoal, primeiramente, calma. Todo mundo calmo, todo mundo com a pressãozinha 12/8, tá? 12/8. Por quê? Por mais que exista um número de deputados que estão favoráveis no abaixo-assinado da PEC, o limite era 170, chegou a 192, então existe o número adequado para que essa PEC vá para a votação. Tá? Primeiramente, uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional? É você ir lá e alterar a Constituição Federal. Não é algo muito fácil de acontecer. Você não consegue alterar a Constituição Federal por qualquer motivo. E você não consegue alterar a Constituição Federal de uma forma tão simples. Não é assim. Uma meia dúzia de deputados vão lá e vão alterar a Constituição Federal. Logicamente que nós não estamos falando de uma meia dúzia, estamos falando de 191. Porém, para que seja alterada a Constituição Federal, eu preciso fazer essa introdução para vocês entenderem, tá? Só para dar uma acalmada na população aí, que no dia que essa notícia surgiu com maior intensidade, que foi na semana passada, né, Paulo? Que começaram a bater mais. Eu recebi 12 ligações de clientes desesperados. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Calma, primeiramente, ainda não foi levado à votação. Para ser aprovado esse projeto de lei, essa emenda à Constituição, que é um projeto de lei que vai fazer a legislação, vai alterar a emenda, vai realizar a emenda. O que é a emenda? Incluir isso na Constituição, alterar o texto constitucional. O texto constitucional hoje diz o seguinte, que são 44 horas semanais de trabalho, que são divididos em inúmeras escalas. A mídia, ela divulga de uma forma que deixa as pessoas com muita dúvida. Não é clara. Não é clara, com muita dúvida. Não existe só o 6x1. 6x1 é uma escala de jornada. Hoje no país existem várias escalas de jornada, eu vou dar exemplo de 3. 6x1, que é o regime de 7 horas e 20 de trabalho, que vai trabalhar de segunda a sábado. 7 e 20 horas. Aliás, não necessariamente segunda a sábado. 6 dias trabalhados com um dia de folga. Que necessariamente precisa pelo menos um domingo de folga no mês. Então 6 dias trabalhados com um dia de folga. 7 horas e 20 de trabalho diário. Tá? Então esse é o regime de 6x1, que é o que estão falando aí. Tudo isso. Mas existem outros regimes. Existe o regime de 5x2. Qual que é o regime de 5x2? As pessoas trabalham de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Fazem as 44 horas semanais na semana. Trabalha 8,48 por dia. Que é comum hoje, né? Que é comum. A maioria das indústrias trabalham assim, 8,48 por dia. 8 horas e 48 minutos diariamente para não trabalhar sábado e domingo. E existe o mais comum, que é o do comércio, que é o regime que a gente brinca, que é o 5 por meio. Por que 5 por meio? Você vai trabalhar 8 horas diárias de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado, que vai dar ao final do mês, ao final da semana, as 44 semanais e 320 mensais. 220, desculpa. Os 220 mensais. Então, fazendo essa introdução, para vocês entenderem as escalas de trabalho, eu vou falar um pouquinho agora sobre a PEC, bem rapidamente, e o que pode trazer de impacto. A PEC diz o seguinte, a PEC que está querendo ser aprovada é um regime de jornada de 8 horas de trabalho, porém,
porém 4 dias na semana, com 3 dias de folga. 4 dias na semana com 3 dias de folga, que dariam 36 horas semanais. Então vai se alterar a Constituição Federal, na qual delimita que é 44 horas semanais, vai passar para 36. Passou para 36 horas com 3 dias de folga. Tá? Ah, mas doutor, isso é uma vertente que não volta mais atrás. Na Europa acontece isso, em alguns países, no Japão, na Coreia do Sul, já há uma incidência. Pessoal, primeiramente, a gente tem que diferenciar cultura. A cultura de trabalho do europeu e do asiático é totalmente diferente da cultura de trabalho nossa aqui, na latino-americana. Segundo aspecto, nesses países, as indústrias, por baixo, tem em torno de 40 a 45% da produção industrializada. O que quer dizer isso? Maquinário, sem ser humano, é máquina que produz. Então, o que acaba acontecendo? Se essa PEC for aprovada, vou falar no popular, o microempresário está lascado. Como diz o Datena, é só no nosso, né? O microempresário está lascado, porque a cada 4 dias de trabalho ele vai ter 3 dias de folga. Se ele trabalha de segunda a sábado, ele perde 2 dias. Esses 2 dias vai dar um funcionário a mais, pelo menos. E o custo de um funcionário a mais, pelo menos, é mais em torno, o salário mais 30%, 33%, 35% de encargos. Quem vai arcar com esse custo? O empresário. Então, Exatamente. só que o que vai acontecer? Quais são os reflexos? Primeiros reflexos é que os pequenos empresários de pequeno porte vão sofrer um peso muito grande, e é o que sustenta o nosso país hoje. As grandes indústrias, elas são uma fatia pequena do bolo, 5% do bolo. A grande parte da fatia do bolo é o comércio comércio e prestação de serviços, que em sua maioria são empresas de pequeno porte ou microempresas. Tá? Então, esclarecido isso, primeiro impacto financeiro nas microempresas, nas empresas de pequeno porte. Segundo impacto, a deputada que é relatora dessa atrocidade, Do PSOL do Rio de Janeiro. não precisava falar partido, mas tudo bem, já que falou. Ela traz isso como uma inovação para gerar empregos. Eu discordo e vou dar o porquê que eu discordo para vocês. É o seguinte: quais são os maiores geradores de emprego do país hoje? Os grandes geradores de emprego? As indústrias. O que as indústrias vão fazer? Se ela vai encarecer, porque cada 100 funcionários ela vai ter que ter 10 a mais. Se ela pode pegar uma máquina, contratar uma máquina que vai suprir esses 10, 15 funcionários, o que vai acontecer? Ao invés de aumentar o número de empregos, ela vai reduzir, vai aumentar o desemprego. Por quê? Porque as indústrias, as empresas que têm capital forte, que é o tema nosso hoje aqui, é financeiro, é capital, elas vão sentir um impacto no começo. Só que o que acontece? Leon, você que é o mestre das finanças aí, eu tenho 100 mil de custo com funcionário, eu vou gastar 1 milhão com a máquina. Em quanto tempo eu recupero esse custo do funcionário? Esse custo do funcionário não volta, porque ele vai estar ali, todo mês pagando. Agora, esse 1 milhão, um dia eu termino de pagar. Então, quer dizer, em 10... Que já é algo que as empresas estão fazendo. Estão fazendo porque a mão de obra já está escassa. Mas eles já estão fazendo automaticamente. Agora, o que o governo, no caso, se for aprovado essa PEC, ele vai estar fazendo? Acelerando isso. Acelerando a mecanização do trabalho no nosso país hoje. Vai ser acelerado isso aí. A minha opinião, como advogado trabalhista, empresarial, isso é uma atrocidade jurídica, na minha opinião. Porque ao invés de aumentar, mas a mão de obra, eu escutei isso de um colega esses dias,
Mas a mão de obra hoje está escassa, porque ninguém vai querer trabalhar na indústria por 2.000 se ele tira 2.000 com Uber. Pode até ser. Pode até ser que o reflexo futuro desse 4x3, no futuro, o segundo impacto seja benéfico. Pode. Só que o primeiro impacto vai ser muito grave, principalmente no comércio e nas microempresas. Espero ter esclarecido momentaneamente para vocês aí esse aspecto. Se tiver alguma dúvida aí... E só um adendo sobre isso, tá? Se a empresa, de uma certa forma, ela vai ter que tomar decisões, certo? Possivelmente, a gente não falou de finanças aqui, possivelmente ele, se custa mais vai impactar na sua margem. Ele vai pegar esse custo aqui e vai falar o seguinte: esse custo fixo ou variável, certo? Ele vai entrar onde? No preço de venda do produto. Então, se esse óculos estava sendo vendido a 10, ele vai ser vendido a 15. Isso é uma bola de neve. Porque esses R$5 vai ser para pagar esses custos a mais que ele vai ter. No final das contas, as empresas vão ser obrigadas a cobrar um valor a mais e vai sobrar para a população brasileira arcar com esse custo. Então, é uma decisão arbitrária que o governo toma nesse momento, onde... A gente não pode falar em governo primeiramente, tá? Não estou defendendo aqui o governo federal. Eu não estou defendendo o governo federal, mas assim, não é projeto de lei do governo. Isso aí não veio do executivo isso veio de uma deputada. Que são representantes do povo. São representantes do povo que fizeram isso aí. Deixando bem claro, pessoal, o empregado hoje ele vai pensar com a cabeça de empregado, ele vai achar, no primeiro momento ele vai ficar feliz. Poxa, vou ter 3 dias de folga, vou trabalhar menos. Só que no segundo aspecto ele vai sentir dor, porque ele não vai ter um emprego mais. Porque vai se industrializar cada dia mais e essa industrialização vai fazer e o giro econômico vai a industrialização torna os produtos mais baratos? Sim, a longo prazo. Porque primeiro, a curto prazo, é o imediatismo. Todo custo que você tem para industrializar é imediato. Então não tem como você não cobrar mais. Tá? Pensa nisso, empresário. Você. Imediatismo. Todos nós, empresários, quando enxergamos que nós vamos ter que fazer um investimento alto na empresa e não tem o retorno imediato disso, repassa. Não tem como. Não tem como. Isso é um transtorno para a sociedade em geral e principalmente para o empresário. E a gente só está falando isso aqui para vocês, tá? Às vezes a galera fala, mas poxa, tem algo relacionado à área governamental, mas é algo que está linkado com o que a gente está falando hoje, tá, pessoal? A decisão política vai afetar o financeiro a decisão política, seja do Senado, do Congresso. E se não vetado pela Presidência da República, ela vai ter esse impacto. Ela vai ter esse impacto. E não vai ser bom, gente. A curto prazo não vai ser bom para ninguém. Lembrando, pessoal, isso aqui é só um esboço simples. Como não existe visões, visões nossas aqui, como não existe lei ainda, é uma PEC, ela não foi aprovada, um projeto de emenda à Constituição, ela precisa de 2/3 da Câmara e do Senado para ser aprovada, precisa da sanção do presidente da República. Assim, se eles não correrem com isso, porque no Brasil hoje, me desculpa falar, eu não estou falando aqui de questão partidária de ninguém, mas hoje no Brasil as leis estão sendo colocadas na população goela abaixo. Então, se eles não correrem com isso, é um trâmite que pode durar até 1 ano, 2 anos para chegar à aprovação. E vamos deixar claro para vocês, a gente precisa finalizar a live, mas para deixar claro para vocês, se for aprovado, a gente vai fazer uma live específica sobre essa legislação, detalhando para vocês ponto a ponto aí. Mais uma vez, pessoal, muito, mas muito obrigado a todos pela participação. Sérgio, show de bola, cara. Obrigado, Vitor, você deixou parabéns para nós ali. Arthur, Alex, Patrícia, Giovana. Pessoal, todo mundo que assistiu, se a gente esqueceu algum nome aqui. O Arnaldo também. Mestre Arnaldo, tô querendo ser aqui com nós um dia, tá? Fazer uma live com a gente aqui, Arnaldo. A Patrícia também, enfim. Pessoal, muito obrigado, a gente fica muito feliz da participação de vocês e contamos com vocês no dia 10, que a gente vai estar de volta aí,
fazendo uma live com um convidado que é surpresa, a gente vai estar divulgando nas próximas semanas. Valeu? Pessoal, obrigado pela presença de todos. É um prazer ter vocês aqui. Essa terceira nossa live foi bem interativa. Isso é gostoso porque fomenta muito e são assuntos que vocês precisam, às vezes, de uma luz. É o dia a dia, né? É o dia a dia de vocês. Então, isso é uma relevância gigantesca. E foi maravilhoso, tá? Esse é um projeto que a gente quer dar continuidade, quer trazer temas relevantes, igual o de hoje, tá? E muito obrigado mesmo pela presença de vocês. O nosso objetivo é justamente fomentar mais do mercado empresarial para trazer essas informações mais mastigadas para vocês e que vocês consigam aplicar isso no dia a dia, tá? Muito obrigado, viu, gente? Pessoal, obrigado. O tema é sempre interessante quando é finanças, né? É a vida da empresa. E eu queria agradecer novamente aos meus parceiros e membros aqui, pelas visões compartilhadas, né? Os conhecimentos compartilhados. Nós buscamos isso todo dia para poder clarear a sua cabeça e a ter uma visão de como as coisas funcionam, de como elas podem e devem funcionar. Show. Obrigado a Evopone mais uma vez para nos ceder aqui na sala que a gente está fazendo aqui. Desculpem os barulhos, né? As sirenes. A gente está começando. E só um detalhezinho, Paulo, para te interromper. Pessoal, ajuda a gente a divulgar as lives. Compartilha com seus amigos empresários. Isso aqui a gente está fazendo para vocês, tá? É para adquirir conhecimento, para divulgar conhecimento, para divulgar o nosso trabalho, divulgar o trabalho dos convidados, que a partir da próxima live a gente vai trazer os convidados, né? Então... E vamos mudar a plataforma também, tá, pessoal? A gente vai transmitir tanto pelo Insta como também pelo YouTube, tá? A gente vai migrar vocês para o YouTube, que a gente quer transformar, trazer uma forma mais didática para vocês, para que vocês também entendam melhor, tá? Exato. Pessoal, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Gratidão, pessoal. Feriado. Bom feriado para vocês. Tchau, tchau.